Pessoal, e só para a gente encerrar o estudo, sobre o registro civil das pessoas naturais, eu queria chamar a atenção para outro ponto aqui, que o cartório também nos favorece o entendimento. Muitas vezes, você sabe aqui que no cartório de registro civil de pessoas naturais é onde a gente faz os vínculos de parentesco, É onde a gente acha a documentação para saber quem é parente de quem. E muitas vezes no estudo de matérias jurídicas, vocês vão encontrar expressões como essa aqui, certo? Parentes na linha reta, na linha colateral, até um determinado grau. A nossa lei dos notários, Lei 8.935, que é de onde eu tirei esse artigo 27, fala que no serviço de que é titular, o notário e o registrador, tanto os tabeliães, quanto os oficiais de registro, não podem praticar eles mesmos qualquer ato que seja de seu interesse, do interesse de sua esposa, do seu marido, ou de parentes na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau. E o que seria essa expressão, então? Para a gente explicar isso, eu preciso falar para vocês o que são os graus de parentesco. Então imagina aqui que sou eu, é muito simples entender isso, Eu aqui, certo? Eu vim do meu pai e da minha mãe. Meu pai e a minha mãe vieram dos meus avós. Meus avós vieram dos meus bisavós. Então vocês concordam que aqui nós temos uma linha reta para cima? O direito chama isso de linha reta ascendente. Então a gente vai vendo quem descendeu de quem, Eu descendi dos meus pais dos meus avós, e meus avós dos bisavós, dos triavós, do tetravós, A gente não fala em direito tataravô, não, tá certo? A gente fala bisavô, triavô, tetravô, pentavô, é assim que a gente vai falando, Então existe aqui uma linha reta para cima. Então, linha reta ascendente. Eu estou olhando das pessoas que foram a minha origem. Então tá aí. Aí o que acontece? O meu pai é o mais próximo, primeiro grau. O meu avô é o segundo mais próximo, segundo grau. Meu bisavô, terceiro mais próximo, terceiro grau. A cada um que for subindo, eu vou contando um grau a mais. Então, meu bisavô é o meu familiar em linha reta ascendente de terceiro grau. Os meus avós, meu familiar de linha reta ascendente de segundo grau. E meus pais, meus familiares, em linha reta ascendente de primeiro grau. Entenderam? Eu estou aqui de novo. Agora eu dei origem aos meus filhos. Meus filhos deram origem aos meus netos. Meus netos aos meus bisnetos, aos trinetos, ao tetraneto, pentaneto. Então, é uma linha reta também, um descendendo do outro, mais para baixo, descendente. Meus filhos, o mais próximo de mim, para o meu filho conta um grau, depois para o meu neto mais um grau é o segundo, e bisneto é terceiro, trineto é o quarto e assim sucessivamente. Então, meus netos, meus parentes em linha reta descendente de segundo grau. E os meus filhos, meus parentes em linha reta descendente de primeiro grau. Perfeito? Então tá jóia. Continuando aqui então, vocês estão vendo uma linha reta todinha, pronta, Então, do Roberto para cima ascendente, do Roberto para baixo descendente. Então, todos em linha reta, e aí, conforme for para cima, vai somando um grau a cada linha de parentesco, e para baixo, um grau também da mesma forma. Então, linha reta ascendente e descendente, a gente já sabe o que é. Continuando aqui, eu tenho outros familiares. Opa, peraí. Eu tenho outros familiares aqui, certo? Agora eu estou me comparando com meus tios-avós, tios, primos, irmãos, sobrinhos e tudo mais. Como é que eu vou chegar nesse povo aqui? Pessoal, eu quero saber, por exemplo, meu parentesco com meu irmão.
Como é que eu vou chegar lá no meu irmão? Para chegar no meu irmão, primeiro eu tenho que subir até o meu pai e do meu pai eu desço até meu irmão, concorda? Então a gente sobe até o nosso primeiro ancestral comum e aí depois a gente desce para o parente que a gente quer. Então, meu irmão é linha reta? Não é, meu irmão está do lado, né? Então eu chamo ele de meu parente colateral. E por que de segundo grau? Primeiro grau foi do Roberto para o pai dele e do pai dele desceu até o irmão segundo grau. Tá certo? Então, meu irmão, meu parente em linha colateral de segundo grau. Só colocar aqui, né? A linha reta. Quero saber o meu parentesco com meus primos. Como é que eu vou chegar lá no meu primo? Meu primo é filho do meu tio, né? Que por sua vez é filho do meu avô. Então, o que eu vou ter que fazer? Subir até o meu pai, subir até o meu avô. Do meu avô eu vou descer até o meu tio. E meu tio é o pai do primo, né? E do meu tio eu vou chegar até meu primo. Então, vocês viram, eu busquei o primeiro ascendente comum que nós temos, que são os meus avós. Desci até o tio para chegar no primo. Então, o primo é o meu parente colateral de quarto grau. Primeiro grau, eu para meu pai, segundo para o meu avô, terceiro para o meu tio. Por isso que meu tio é meu parente colateral de terceiro grau. E cheguei lá no meu primo, que é o parente colateral de quarto grau. Então, aqui vocês vão ver todos os parentescos, todos os graus, né, em linha sanguínea. Todos nós aqui somos vinculados por sangue, tá certo? Mesmo os adotivos, tá certo? Não muda nada. Então, a gente considera que todo mundo fosse ligado por sangue. Então, aí estão os meus parentes até o quarto grau. O direito só reconhece até o quarto grau, tá bom? Então, e o primo de segundo grau? Ele seria um colateral de quinto grau, mas aí a lei nem o considera como familiar. Parentesco mesmo se limita ao quarto grau. Bom, isso eu entendi. Agora, o que seria parentesco por afinidade? É porque eu sou parente dos parentes da minha esposa até o segundo grau, colateral, né? Então, entre o Roberto e a esposa, não conta grau, né? A gente não conta, né? Por isso que a gente fala, marido e mulher não é parente, é porque não conta grau, né? Então, aqueles parentes, né? Eu conto a partir da minha esposa e aí eu chego a essa conclusão. A minha esposa tem os pais dela, tem os avós dela, os bisavós dela. Então, é parente em linha reta da minha esposa, né? Consanguíneo. Se eu estiver analisando da minha pessoa, é parente por afinidade, né? A minha esposa, a família da minha esposa são os meus parentes por afinidade, né? E aí eu vou contando os meus sogros, né? Aqui os filhos que são só da esposa, os netos que são só da esposa, certo? Os cunhados, né? Que são os irmãos. E aí, por exemplo, os pais, né? Da minha esposa são parentes dela em linha reta ascendente. Se eu estiver falando do Roberto, são meus parentes em linha reta por afinidade, né? Por causa da minha esposa, ascendente. Então eu sempre uso para falar desses parentes da minha esposa até o segundo grau só, certo? Colateral, são só esses aqui que vocês estão vendo. Para falar sobre esses parentes, o que eles são os meus, eu uso essa expressão por afinidade. Bom, porque se um dia o casamento acabar, eles praticamente não fazem mais parte da minha família. Certo? Então, não sei se eu consegui explicar com clareza. Se não ficou claro, sei que vocês vão me mandar uma mensagenzinha, a gente vai refazer o material, mas eu acho que ficou bem simples, né? Essa matéria é bem simplesinha. Certinho, pessoal? Muito obrigado, então, por mais essa semana e até a semana que vem.